gente já teve, né, a parte introdutória dos principais conceitos sobre essa parte ecológica, sobre a biodiversidade. E agora a gente vai para a parte mais prática. Então, só para a gente relembrar essa parte conceitual do que é um estudo de caso a gente vai estudar por meios, né, todos esses conceitos que nós vimos, por um caso real, né? E esse primeiro caso real que a gente vai ver vai ser a parte da hantavirose. E o nome do nosso estudo de caso é Ecologia do Hantavírus. Então, cada estudo de caso vai estar voltado para algum tema, né, da nossa área. Então, nesse primeiro estudo de caso, a gente vai falar um pouco sobre essa parte da hantavirose, que é o que é o hantavírus. Vocês já ouviram falar? Não, né? A maioria não conhece, mas é uma doença assim, muito interessante, essa parte da hantavirose. E aí, a gente vai passar para vocês, um caso mesmo, uma história, né? Vocês vão ter que ler, discutir. E aí, depois, lá no final desse estudo de caso, aí a gente tem essa figura, ela é importante, porque aqui a gente vê aquilo que eu falei para vocês na parte introdutória, que é a parte da saúde única, né? E que envolve o quê? A parte da saúde dos humanos e a parte da saúde também dos animais. E ali nós temos duas espécies, que é o morcego e o outro que é o rato, né? Então aí vocês vão ter que estar mostrando como que é toda essa sequência aqui, que é a doença da parte da hantavirose. Aqui vocês vão falar assim sobre a doença hantavirose. Eu não quero que vocês aprofundem, não é o nosso objetivo. Mas é interessante que vocês saibam, né, as partes principais, o que é o hantavírus, qual é o micro-organismo responsável, como que é transmitido, como que acontece a parte da prevenção, mas de uma forma assim bastante resumida. Então, vocês vão focar nisso, vocês vão focar um pouquinho na parte da doença. Aí, vocês vão ter que colocar qual que é a ecologia do hantavírus relacionando morcego e homem. E aí a gente vai entrar na parte da saúde única, que é aquela tríade epidemiológica que eu falei para vocês das doenças, né? E aí vocês têm que fazer essa correlação. Qual que é a doença do animal? Nesse caso aqui nós temos roedores e a parte dos morcegos. Como que vai afetar os seres humanos? E aqui vocês vão tentar ligar qual que é essa relação ambiente, homem e animal. E aí depois vocês coloquem qual que é a importância do estudo. Lembrando, todos têm que estar respondendo, mas somente um grupo que vai apresentar, correto? O grupo vai estar, né, apresentando. Colocar algum tipo de tratamento para a doença? Pode assim, mas falar bem superficialmente, que é aquilo que eu falei para vocês. O nosso foco aqui, gente, eu não quero, porque depois, quem tiver mais interesse, né, nessa parte das doenças, vai estudar com mais detalhes. O que eu quero é que vocês realmente entendam essa relação da parte da transmissão da doença. Vocês sabendo a parte da transmissão, vocês já sabem como prevenir essa parte da doença. Sim. A gente então vai trazer só a parte de zoologia e ecologia e um pouquinho da doença. E falar um pouco da prevenção, né, gente? Eu acho que essa parte da prevenção é muito importante, porque vocês vão ter que saber como que é transmitida a doença. Além da discussão de animal e ser humano, também pode entrar a parte de meio ambiente para formar essa tríade? Sim. Porque tem que ter, né? Que é isso que vocês vão ver, né? A gente, para essa parte da doença, tem que ter o micro-organismo que vai causar a doença, tem que ter o animal, que também vai causar a doença, tem que ter o ser humano, né, que vai ser, e a parte do ambiente, que o ambiente ele vai dar as condições ideais para que aquele micro-organismo ele se desenvolva. Agora, pessoal, então, né, vamos se reunir para estar discutindo essa parte fazer um círculo.
A transmissão ela acontece quando tem contato com as excretas de certos roedores que estão infectados. Tem aqui locais De maiores. acordo com a região, né? Isso. A gente vê que tem incidência dentro da Argentina, Brasil, Chile, América do Norte, Panamá, Paraguai e E Bolívia. qual região do Brasil que tem mais incidência? Aparece? Sul e Sudeste. Talvez seja por conta do clima, seja propício para o desenvolvimento. Tô vendo aqui também, acho importante colocar o que causa, né, essa doença, como dor de cabeça, febre alta, coisas do tipo. Mas acho que no início da discussão a gente tem que ver como é que começa a infecção. Ela é feita por aerosol. Então ali é o aerossol formado a partir da urina de qualquer um dos dois mamíferos, né? E aí a fase da saliva que está infectada que vai ser a parte transmissível para o humano. Ou a parte da saliva ou da urina. Como ela disse, a prevenção também é importante a gente colocar. E aqui tem algumas ações de combate, como roçar o terreno em volta da casa, dar um destino adequado, né, para os entulhos que tem ali e manter os alimentos estocados em recipientes fechados e à prova de roedores. Quando que essa questão que você levantou, a saliva dele, os aerossóis que mistura e vai causar a doença. A vigilância epidemiológica tem que ter sempre em prontidão, não só ela, como o Centro de Controle de Zoonoses, por causa da aproximação da cidade com o campo, né? Tipo assim, a gente invadindo o território deles, então... Primeiro a gente fala sobre a infecção, depois a gente fala sobre os sintomas, a localidade onde é mais incidente no país e depois a gente fala sobre a importância do estudo, né? Sim, é uma boa. A gente vai discutir a fisiopatologia, a gente pode falar um pouquinho sobre como a doença age, como ela infecta. Aí a gente vai para a parte de diagnóstico e tratamento. Aí ver como foi feito o diagnóstico, como é feito o tratamento, depois do tratamento, coisa simples, a gente vai e explica qual a importância do estudo do caso. Então, sobre a apresentação do caso da ecologia do rotavírus, no Brasil, a maioria dos casos ocorrem na região sul e sudeste, sendo que esses casos, 75% deles é em homens, e aí quando entra os fatores ambientais, a maioria dos casos está ligada ao aumento da população de roedores, e aí entra essa questão também de desmatamento, que é a expansão do desmatamento, e a expansão das cidades para as áreas rurais e áreas de plantio também. Essa é a principal questão da ecologia. Outras questões que entram também é o aumento da temperatura e essa questão dos aerossóis, né? Essa questão da urina e das fezes se misturam com a saliva desses animais e acabam gerando o vírus que fica ali naquele local. Aí acaba tendo a expansão dessa doença. Outra questão também é pessoas que vivem em zona rural e aí acaba aumentando em 34% a partir dos 14 anos. Principalmente homens são acometidos pela doença. E aí como a gente pode fazer para prevenir essa doença? Primeiramente, roçar o terreno é muito importante. Você dá um destino adequado aos entulhos que são colocados em determinados locais, né, no território ali. Caso você não venha fazer isso, acaba você sendo acometido pela doença. Isso, os sintomas eles se dividem em duas fases. A fase inicial, ela pode dar febre, dor nas articulações, dor de cabeça, dor na lombar, dor abdominal, sintomas gastrointestinais. E a segunda fase é a cardiopulmonar, que ela dá febre, dificuldade de respirar, a respiração ela fica acelerada, a aceleração do batimento cardíaco, a tosse seca, pressão baixa. E o colega vai finalizar a apresentação. A parte da transmissão ela ocorre por meio de mucosa, pode ser por contato nas mucosas, ou pode ser também por lesões na pele, né? Se a gente tiver alguma lesão na epiderme e tiver contato com algum material contaminado, algum alimento contaminado, também você pode ser acometido também pela doença, né? Claro que junto com isso a gente também vai ter a incubação do vírus. A incubação do vírus ela pode levar de 3 até 60 dias. A partir disso a gente vai para a parte de diagnóstico, né? Como é que pode ser feito o diagnóstico dessa pessoa que já foi acometida com a doença? Bom, o diagnóstico ele é feito através da PCR, né? Que é a cadeia de polimerase, ou da sorologia do paciente. São os dois métodos que são utilizados, inclusive são padrão ouro para ser feito. Fora isso também tem o tratamento é feito com ribavirin, só que ele não é totalmente eficaz também para tratar o paciente, né? Ele não está ali
atacando literalmente a causa. Então a gente tem alguns problemas com esse tipo de tratamento e pode evoluir para o caso de fazer uma hemodiálise. Mas é possível tratar. É pouco longo, é demorado, mas é tratável. Por que esse estudo é importante? Porque é necessário levantar essas questões. Porque é uma doença zoonótica, né? Ela já vem sendo estudada em diversos lugares, especialmente em grandes centros urbanos, porque além de acometer pessoas, ela está acometendo os pequenos mamíferos, ela é transmitida para o humano nesse contexto porque a gente está invadindo o ambiente deles, a gente está desmatando o ambiente deles. Esses problemas que o próprio humano vai causando, essas intempéries que a gente vai fazendo no meio ambiente, trazem esse tipo de doença para o nosso meio, o que aumenta a carga do sistema de saúde, o que aumenta os custos do governo, tanto com prevenção, quanto com tratamento, quanto com a parte ecológica mesmo, de estar ali tendo que dar subsídio para a população para que diminua a quantidade de roedores no ambiente, para que diminua a quantidade de roedores dentro dos centros urbanos mesmo. Então, vocês estão assim, de parabéns, acho que, né, deu para entender, vocês fizeram o fechamento. Vocês conheciam essa doença? Não, eu não. Não, né? A maior parte não conhece, né? E vocês viram tanto que é importante. E nada melhor do que a gente estar estudando também por meio, né, de um estudo de caso, né? Eu acho que é bom. É uma situação real, né? Vocês não conheciam essa doença, né? Deu para vocês terem uma noção e vocês saberem a parte de tudo, né? Da parte ambiental, que a parte da questão ambiental é importante, a parte do animal, né? Do que o ser humano está causando na parte da natureza, né? Que está querendo ou não está trazendo as doenças. Então, eu acho que vocês conseguiram resumir bem essa questão. Aí, só para lembrar, então, que vocês têm que fazer a parte escrita, né? E tá postando, né, no Siga, tá bom? Todos, não só o grupo aqui, né, foi que apresentou, mas toda a turma, para estar colocando lá no Siga, tá? Mas vocês estão de parabéns. Obrigado. Tá bom?